Minha gente, muito bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que tenham ido bem de Natal, em paz, tudo certo. Que tenham estudado na noite de Natal, obviamente, né? Vamos embora, pessoal. A gente vai fazer aqui a nossa, acho que é a 7ª aula ou é a 6ª, não lembro mais. São tantas aulas que a gente vai seguir. Na semana passada, nós trabalhamos o tema nacionalidade. Ficou faltando a gente trabalhar o parágrafo 2º, artigo 12, que são aqueles cargos que são privativos de brasileiros natos, que provavelmente é questão certa na prova de vocês. Esse assunto sempre cai. Na verdade, nacionalidade é um negócio que as bancas de carreiras policiais, de polícia militar, sempre tem aí predileção. Então, fiquem muito atentos, muito atentas naquele assunto que a gente estudou na semana passada, porque isso provavelmente estará na prova de vocês, tá? Então, a gente vai falar agora, para concluir essa parte, artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, que trata dos chamados cargos que são privativos de brasileiros natos, ou seja, apenas os brasileiros natos poderão ocupar determinados cargos no nosso país. Então, cargos aqui, que são privativos de quem? De brasileiros, natos, tá? Então, só o brasileiro nato vai poder ocupar aquele determinado cargo. Vejam, eu sei que todo mundo já deve ter visto no material, já deve ter visto em algum lugar que tem um mnemônicozinho que a gente utiliza para memorizar isso daí, etc e tal. Mas antes da gente usar o mnemônico, a gente precisa entender a lógica do porquê desses cargos serem privativos de brasileiros natos, e aí depois fica tranquilo para a gente poder utilizar a memorização, beleza? Então vamos lá. Lembre-se de uma coisa que é muito importante para fim de prova, tá certo? Só quem pode fazer diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado é a própria Constituição. Então, isso daqui que está no texto constitucional, que a gente tem cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, não poderia estar previsto em lei. Por quê? Porque não existe diferenças, teoricamente, entre brasileiros natos e naturalizados. As únicas diferenças que existem são feitas exatamente pela própria Constituição. Então, ela traz a regra e traz algumas exceções a essa regra, beleza? Dito isso, o que é que a gente deve observar aqui? O texto constitucional, ele estabelece alguns cargos que são privativos. Quais são esses cargos aqui? Então, o cargo de presidente da República, ok? O cargo de presidente da República e de vice também, né? Afinal de contas, está todo mundo eleito ali no mesmo contexto. Então, presidente aqui da República e o vice-presidente. Aí o texto exige que o presidente da Câmara dos Deputados, seja brasileiro nato, o presidente do Senado também, ok? O presidente do Senado é um cargo privativo de brasileiro nato. E para essa primeira parte aqui, a gente analisar em conjunto, as cadeiras de ministros do STF também são privativas de brasileiros natos, tá certo? Então, para ser ministro, para ser ministra do Supremo Tribunal Federal, tem que ser brasileiro nato, tá? Então, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam, tem uma lógica aqui, tá? Que eu queria que a gente observasse. Por que esses cargos aqui, eles são privativos de brasileiros natos? Por uma questão que está prevista lá no artigo 79 da Constituição, a partir do artigo 79, isso está no edital de vocês, tá? Eu vou ter uma aula específica sobre o Poder Executivo, a gente vai falar sobre isso. Mas veja, lá no artigo 79, o texto diz o seguinte, que quem é que vai substituir o presidente da República diante de uma doença dele? Imagine que o presidente da República pediu licença para tratamento de saúde. Quem é que vai substituí-lo na presidência da República? E aí? O vice. O natural substituto do presidente da República é o seu vice. Por isso que são eleitos conjuntamente. É uma chapa, presidente e vice. Dentre as atribuições do vice-presidente está a de substituir eventualmente o presidente da República, tá certo? Aí imaginem o seguinte, os dois estão doentes, quem é que vai substituir? Aí a Constituição diz, o presidente da Câmara é chamado a substituir o presidente da República, diante da impossibilidade também do vice. Se os três estão doentes, quem é que vai substituir o presidente da República? O presidente do Senado, beleza?
Se os 4 estão doentes, pegaram a mesma doença, quem é que vai substituir o presidente da República? O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a lógica, veja bem, a lógica aqui, por trás desses cargos serem privativos de brasileiros natos, é porque eles figuram na linha de substituição do presidente da República. E em algum momento poderão ocupar a cadeira de presidente. Então não faria sentido aqui a cadeira de presidente do Senado ser ocupada por um brasileiro naturalizado e em algum momento ele se tornar presidente da República. Porque, veja, quem está sentado na cadeira de presidente, ainda que substituindo, é presidente. Vai sancionar lei, vai vetar, vai assinar decreto, ele vai fazer todas as funções que o presidente faz. Se fizer besteira, vai ser responsabilizado como tal, inclusive. Então, esses cargos aqui, pessoal, eles são privativos exatamente por causa dessa lógica. Há uma linha de substituição e de sucessão do presidente da República, que eu vou falar mais para frente, e isso está previsto no artigo 79 do texto constitucional. Tá claro isso? Tudo bem? Aí vamos lá. Algumas pegadinhas que normalmente aparecem em prova aqui, tá? A primeira delas, que é a mais comum, sobre esses dois aqui, é o seguinte. O examinador colocar lá na prova e dizer que o cargo de deputado federal e o cargo de senador da República são privativos de brasileiros natos, quando na verdade não são. Na verdade, os únicos cargos lá na Câmara e no Senado que são privativos são os cargos de presidente da casa. Não é o vice-presidente da casa, não é o tesoureiro, não é o secretário, não é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não é nada disso. Isso tudo que eu estou falando aqui já caiu em prova. Os únicos cargos na Câmara e no Senado que são privativos de brasileiros natos é a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Um brasileiro naturalizado pode ser senador, sem problema nenhum. O brasileiro naturalizado pode ser deputado federal, sem problema nenhum. Ele só não poderia ser o quê? O presidente da casa, mas poderia ser vice-presidente da casa, poderia ser secretário, poderia ser não sei o quê. Ele só não poderia ser o quê, pessoal? Presidente da Câmara ou presidente do Senado, tá certo? Pegadinha muito comum. A outra, que é muito comum também, que ajuda a confundir, é essa daqui, ó. Se vocês repararem, a Constituição está dizendo que a cadeira de ministro do STF, ela é privativa de brasileiro nato. Ou seja, não é apenas o presidente do Senado que deve ser brasileiro nato. Todas as 11 cadeiras de ministro do STF só podem ser ocupadas por brasileiros e brasileiras natas, tá certo? O que é que o examinador vai colocar na prova? Muito cuidado com essa sutileza. Ele vai chegar lá e vai dizer assim: a cadeira de presidente do STF é privativa de brasileiro nato. Tá certo isso? Tá certo. Ok? Tá certo. Afinal de contas, as 11 cadeiras, elas são privativas. E uma dessas cadeiras é a cadeira do presidente. Mas se o examinador chegar e disser assim, apenas a cadeira de presidente do Senado, do STF, é privativa de brasileiro nato, aí você vai lembrar que está errado. Tá claro isso? Então tomem muito cuidado, tá? Outras pegadinhas que são comuns aqui também em relação a ministro do STF. Já apareceu em prova várias vezes isso daqui, ó. A cadeira de ministro do STJ é privativa de brasileiro nato. Não é. A cadeira de ministro lá no Tribunal Superior do Trabalho é uma cadeira privativa de brasileiro nato. Também não é, ok? Por quê? Porque no Tribunal Superior, as únicas cadeiras que são privativas são as cadeiras de ministro do STF, tá certo? Vamos lá, deixa eu contar algumas coisas especiais aqui para vocês que são importantes, tá? Porque isso eventualmente pode aparecer na nossa prova. Vejam só, tem duas situações específicas aqui que envolvem o TSE e que envolve o famoso STM, que é o Superior Tribunal Militar. Que situação, ou quais situações são essas aqui especiais? Veja, no caso do TSE, o TSE é composto de 7 ministros, tá certo? 2 são indicados pelo presidente da República, porque são 2 advogados, aí 2 vêm da magistratura, um do STJ, um não sei de onde, e das 7 cadeiras do TSE, 3 cadeiras são ocupadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão lembrar o seguinte, lembram na eleição do ano passado quem era o presidente do TSE? O carecão Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque das 7 cadeiras no TSE, 3 cadeiras aqui, ó, 3 vagas são providas por quem é ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí um examinador mais rebuscado, que não é o caso da nossa banca, graças a Deus, o examinador mais rebuscado, ele vai sair desse ponto normal aqui do mp3.com e vai dizer assim, olha, no caso do TSE, 3 vagas são privativas de brasileiros natos.
Se você não tiver ouvido o que eu falei aqui, você vai dizer, não, no mp3.com de Tribunal Superior só está falando do STF. Mas a composição do TSE, ela pede isso. A Constituição determina que 3 cadeiras no TSE sejam ocupadas por quem? Por ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá claro isso, pessoal? Então, deixa isso anotado aí no material. Outra coisa que eu queria que vocês observassem aqui comigo. Esse daqui é o famoso Superior Tribunal Militar, que é a Justiça Militar da União, a famosa JMU. Esse tribunal ele é responsável por julgar crimes que são cometidos por militares das Forças Armadas, tá? Se vocês entrarem na polícia e fizerem besteira, enquanto policiais, vocês serão julgados pela Justiça Estadual, tá certo? A JMU, a Justiça Militar da União, ela julga militares das Forças Armadas. Aí qual é o detalhe aqui? É que o STM ele é composto de 15 ministros, tá? Ele é composto de 15 ministros. Aí qual é o detalhe? Desses 15 ministros aqui, ó, 10 ministros são militares, do último posto da carreira. São 4 generais, ou seja, vou colocar aqui, ó, no caso do Exército Brasileiro, 4 generais de último posto, ou seja, general de Exército, general que tem todas as estrelas possíveis no ombro. No caso da Marinha do Brasil, e no caso aqui, ó, da Aeronáutica, que é a FAB, cada um vai ter mais 3 cadeiras aqui. São 3 almirantes e 3 brigadeiros que vão ocupar as cadeiras aqui lá no STM, certo? Então vamos lá. No caso do Superior Tribunal Militar, dos 15 integrantes do STM, 10 devem ser originários das carreiras das Forças Armadas. 4 originários do Exército, 3 originários da Marinha do Brasil e 3 originários da Força Aérea. A Constituição determina que esses ministros militares aqui, eles sejam do último posto da carreira, ou seja, generais, almirantes e brigadeiros. Tá claro isso? Tá, né? Por que eu estou falando essa história? Porque dentro do mp3.com, o O significa oficiais das Forças Armadas. Então, o cargo de oficial das Forças Armadas, ele é privativo de brasileiro nato. E aí, o que acontece? Das 10 vagas do STM, das 15 vagas do STM, 10 são providas por brasileiros natos, ok? Então, como são oficiais generais, oficiais das Forças Armadas, como são brigadeiros, almirantes, etc., eles são o quê? Privativos de brasileiros natos. Se o examinador rebuscado quiser pegar todo mundo de calça curta, ele vai dizer o quê? 10 cadeiras lá no âmbito do Superior Tribunal Militar são providas por brasileiros natos. Aí você vai ter que saber exatamente esse detalhe aqui. Beleza? Então lembre-se, quando eu falei aqui que pegadinhas muito comuns são dizer que vagas no STJ ou vagas no TST são privativas de brasileiro nato, você vai lembrar que não, certo? No Tribunal Superior, pelo mp3.com, apenas as cadeiras no STF que são privativas, mas 3 vagas no TSE e 10 vagas no STM são privativas de brasileiros nato. Tá certo, pessoal? Tranquilo aqui. Então, muito cuidado com essa situação. Vamos lá. Vou acrescentar no material de vocês uma outra situação que está lá na frente, aliás, está na metade da Constituição. Vou colocar aqui. Eu desliguei, não foi? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Que tem um órgão de consulta do presidente da República, que é o Conselho de Defesa e o Conselho da República. Tá? Eu vou até falar sobre eles brevemente quando a gente for falar sobre o Poder Executivo. Mas eu queria que vocês deixassem anotados aqui, ó. Vejam, existem 2 órgãos, tá? Um está no artigo 91 e o outro está no artigo 89, tá? Eu falei o contrário. O 89 é o Conselho da República e o 91 é o Conselho de Defesa, tá? Você pode fazer a leitura depois, anota aí. Lê depois artigo 89 e artigo 91. E 91. Aí vejam, eu vou falar sobre esses 2 órgãos com mais detalhes, acho que daqui a 2 aulas. Mas o presidente da República ele é aconselhado por um monte de gente, não é só pelos ministros não, tá? Existem órgãos no Brasil como o Conselho da República e o Conselho de Defesa, que são órgãos formados por vários atores políticos, gente do Executivo, gente do Legislativo, gente não sei de onde. Para quê? Para que o presidente, na hora de tomar uma decisão que seja de impacto para a sociedade, ele possa se reunir com esse conselho, ou com esses conselhos, ouvir as opiniões e tomar a decisão, tá certo? Aí o que acontece? No caso do Conselho da República, que está no artigo 89, eu queria que vocês observassem o seguinte, olha só, artigo 89 só ouve, e você vai prestar atenção no que eu vou dizer. O texto diz assim, ó,
O Conselho da República é órgão superior de consulta, e você que está vendo a gravação, olha aí a sua Constituição ou material. É órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Aí vem a composição. Quem é que integra esse Conselho da República? O vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria, o líder da minoria na Câmara, o líder da maioria, o líder da minoria no Senado, ministro da Justiça. Aí, atenção especial. Inciso 7 diz o seguinte, que no Conselho da República nós teremos a presença de 6 cidadãos, tá? Olha só. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, veja, o outro caso especial que a gente precisa colocar aqui no material é exatamente o caso do Conselho da República, que na forma do que diz lá o artigo 89, inciso 7, diz que na composição do Conselho da República, 6 brasileiros natos irão ocupar a cadeira lá. Serão 2 indicados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara e 2 eleitos pelo Senado. Então, veja, isso aqui são casos especiais também que o examinador pode fazer o quê? Pode tirar da cartola e derrubar a gente lá da hora do nosso concurso. Beleza? Então, artigo 89, inciso 7 da nossa Constituição, trata das 6 cadeiras de brasileiros natos aqui, lá no Conselho da República, que devem aqui, ó, são 2 indicados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara e 2 eleitos pelo Senado. Tá claro isso, pessoal? Ok. São 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara e 2 indicados pelo presidente. Tá? Desses 6 aqui, são brasileiros natos também. Então vejam que não é só o mp3.com, né? A gente tem situações específicas aqui que podem ser apontadas. Tem um monte de conselho também que exige a presença de brasileiro nato, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque esses são os casos que já caíram, né, alternativamente em concurso. Pois não? Eu não terminei ainda. Essa é a primeira parte. E eu falei que aqui tem uma lógica baseada no artigo 79. A gente vai continuar aqui a abordar, beleza? Não, não. Esqueça e segura isso daí, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar. Estou falando de casos especiais além desse daqui que a gente falou, tá? Isso aqui é complemento. Isso aqui não é o mp3.com. O mp3.com eu vou terminar aqui. Isso aqui são situações especiais que exigem também a presença de brasileiro nato e que a gente deixa passar, certo? Eu vou terminar aqui o raciocínio. Segura aí. Então, presidente da República e vice-presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal. Quais são os outros cargos que a gente vê dentro do artigo 12, parágrafo 2º, né, que é o que trata de cargos privativos de brasileiros natos? Aí a gente tem aqui, ó, carreiras diplomáticas, ou seja, você quer ser embaixador, quer fazer concurso para o Instituto Barro Branco, você tem que ser brasileiro nato, tá certo? Então, carreiras diplomáticas, aí vem aqui, ó, oficiais das Forças Armadas, ok? Oficiais das Forças Armadas, oficiais aqui, ó, das Forças Armadas, oficiais, ó, das Forças Armadas, e o último cargo que é privativo de brasileiro nato, que está lá no artigo 12, parágrafo 2º, qual é? Quem lembra? Ministro do Estado de Defesa. Vamos conversar sobre isso daqui, tá? Ministro do Estado de Defesa. O famoso ministro da Defesa, tá? Ministro do Estado de Defesa. Então vejam, ministro do Estado de Defesa. Algumas questões importantes aqui para a gente poder arrematar essa parte que nos é cobrada bastante em prova. Vejam, da mesma forma que existe uma lógica com esse pessoal aqui, que está alinhado com o artigo 79, existe uma lógica também, pessoal, para esses cargos aqui serem privativos de brasileiros natos, tá?
o cargo de carreiras diplomáticas, de oficiais das Forças Armadas e de ministro do Estado de Defesa. Por que há uma lógica? Porque, veja bem, esses cargos aqui, eles estão alinhados com a ideia de soberania do país. As Forças Armadas é o quê? É o braço armado dentro do nosso território, responsável pela defesa das fronteiras, pela defesa do país, etc. A carreira diplomática é a voz do nosso Brasil fora do nosso território. Isso tem a ver com representação diplomática, tem a ver com soberania do país. E o cargo de ministro do Estado de Defesa é o cargo que faz o elo entre as Forças Armadas e o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Então há uma lógica que envolve a soberania do país aqui, dentro desses cargos, e aí por isso que eles são privativos de brasileiros natos. Tá certo, pessoal? Tranquilo? E aí vejam, todos esses cargos aqui, eles fazem parte daquele famoso mnemônico que vocês conhecem, que é o mp3.com, certo? Que está no material e que muita gente conhece. Por que mp3.com? Porque você tem aqui, ó, ministro do STF, aí o P3, são 3 presidentes, né? Presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreiras diplomáticas aqui, o C de carreiras diplomáticas, o O de oficiais das Forças Armadas e o M aqui de ministro do Estado de Defesa. Tá certo? Tranquilo? Outra questão importante, para você não cair em pegadinha em prova. Percebam que o texto deixa muito claro que é apenas o cargo de ministro da Defesa que é privativo de brasileiro nato, lá no Poder Executivo. Porque é muito comum aparecer em prova assim, ó, ministro das Relações Exteriores é cargo privativo de brasileiro nato. Não é. O pessoal confunde muito com carreira diplomática. Então, ministro das Relações Exteriores é privativo? Não é privativo. Ministro da Justiça e Segurança Pública é privativo de brasileiro nato? Não é privativo de brasileiro nato. No âmbito do Poder Executivo, o único cargo que é privativo de ministro é o cargo de ministro do Estado de Defesa, certo? Não confundir, por favor, com o ministro das Relações Exteriores e com o ministro da Justiça e Segurança Pública, porque principalmente são esses dois aqui que caem em prova. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então vejam, não é fácil, né? Não é só chegar e decorar mp3.com e não sei o que, não. Eu tenho situações especiais, nós temos situações em que as bancas costumam confundir a cabeça da gente, e é só ter atenção aqui que está tudo certo, beleza? Só para a gente arrematar. Há mais ou menos um ano, quando começou esse ciclo de preparação dos concursos da Polícia Militar, eu dei uma aula aqui para o pessoal que está se preparando para o CFO, e aí um colega sargento da polícia falou assim: ô Helder, na lei, no Estatuto da Polícia Militar, né, na Lei Geral das Polícias, que inclusive a gente teve alteração aí recentemente, a Lei Geral da Polícia determina que para ser oficial da Polícia Militar e para ser oficial do Corpo de Bombeiros Militar, o sujeito deve ser brasileiro nato também, certo? E aí ele falou sobre isso. Eu disse, sim, de fato, a lei, já tinha um conhecimento sobre essa situação, a lei, ela determina que o oficial da polícia e o oficial do bombeiro sejam ambos privativos de brasileiros, cargos ocupados apenas por brasileiros natos. Qual é a preocupação que a gente não deve ter em prova? É que isso não vai cair na prova de vocês, certo? É uma situação especial, Os oficiais da Polícia Militar devem também ser privativos. Só que os examinadores não costumam colocar essa pegadinha em prova. Por quê? Porque para ele cobrar isso, ele precisa cobrar literalmente no edital a Lei Geral das Polícias. Então você precisa ter o conhecimento legislativo para poder colocar isso na prova. O examinador mais rebuscado, ele vai mesclar, ele vai pegar a parte do direito constitucional com a parte da legislação e vai jogar uma questão como essa na prova. Mas eu estou falando isso só para você deixar guardado na memória. Mas apareceu lá na prova, você vai marcar isso aqui, oficiais das Forças Armadas. Se o maluco do examinador quiser colocar lá, oficiais das Forças Armadas e da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, ele vai ter que anular a questão, porque o conteúdo que está sendo cobrado não está previsto no edital. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Mas essa é uma situação especial aqui que a gente precisa observar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, tá entregue aí. Tá na parte de vocês de legislação extravagante? Eu não lembro, não. Porque eu também não dou aula sobre o assunto, então... Mas é a de Pernambuco ou a de Pernambuco, né? E a de Pernambuco reproduz a lei geral. Então, deixa anotado aí.
Então ele pode cobrar. Eu não tinha observado esse detalhe no edital de vocês, não. Então, situação especial, você pode colocar aqui, ó, do jeito que eu coloquei, ó, que oficiais das Forças Armadas, aliás, oficiais da Polícia e do Bombeiro, nos termos do Estatuto, também são cargos privativos de brasileiros natos, tá? Isso já deu confusão, porque impugnaram a lei, dizendo, não pode, porque se a Constituição não autorizou, então a lei não poderia autorizar, mas o STF usou Oi? O quê? Oficial da Polícia Militar e das Forças Armadas, aliás, oficial da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, são cargos privativos de brasileiros natos, nos termos do Estatuto. Engraçado isso, bicho. Os caras tem examinador que fica procurando ligação, dado o Estatuto, com a Constituição, com não sei o que, para colocar questão que vai derrubar muita gente, né? Mas pode anotar aí. Os cargos de oficial da Polícia Militar e do Bombeiro Militar são privativos de brasileiros natos nos termos do Estatuto da Polícia. Vamos ver, se aparecer na prova vocês vão acertar, né? Já que está no edital, tranquilo, né? Então, tá entregue aqui, ó, cargos privativos de brasileiros natos. Vamos embora. Vamos seguir os nossos estudos. Para onde é que a gente vai? A gente vai começar a estudar agora um assunto que é bem bacana, que é bem interessante, que despenca em prova, para variar, que é o artigo 14 do texto constitucional, que trata sobre os direitos políticos, tá? Então vamos começar a conversar aqui sobre o artigo 14 da nossa Constituição, para a gente falar aqui sobre direitos, ó, políticos. Artigo 14 do texto constitucional. Artigo 14 da nossa Constituição Federal de 88, tá certo? Então, artigo 14 da nossa Constituição, direitos aqui políticos. Olhem só, antes da gente começar a organizar isso daqui, o que é importante a gente perceber? É importante a gente perceber o seguinte, o que a Constituição está chamando de direitos políticos? Se você começa a ler o artigo 14, quem já estudou lembra bem disso, o artigo 14 começa a trabalhar direito de voto, direito de votar, direito de ser votado, direito de participação, enfim. O que os direitos políticos, no final das contas, representam são direitos de participação. São formas que a gente tem de influenciar no processo decisório no âmbito do país. Então, quando você vota, você está ajudando a resolver problemas do país, colocando seus representantes que vão lhe representar naquele contexto. Quando você se candidata, você está assumindo uma participação, uma responsabilidade de se envolver nas questões mais importantes. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui, ó, de direitos políticos são absolutamente, ó, direitos de participação, ok? Direitos aqui de participação. Direitos de participação em que, Helder? De participação nas questões, nas coisas mais importantes do país, certo? Então, direitos aqui, ó, de participação. Direito de votar, direito de ser votado e assim sucessivamente. Olhem só, se vocês observarem a leitura do artigo 14, no caput, o texto vai dizer assim, olha, todos nós temos direitos iguais em termos de direitos políticos, o voto tem valor igual para todo mundo, sufrágio universal, você não precisa ter nenhuma característica pessoal ou individual, nem ter posse para votar, o voto do doutor é igual, né, o doutor que eu falo em termos de titulação, o voto tem o mesmo valor para quem tem apenas o ensino fundamental, para quem tem apenas o ensino médio, todo mundo tem valor igual em termos de direito político, certo? Só que o texto diz assim, ó, além de a gente ter outras formas de participação, principalmente o texto vai falar sobre isso daqui, ó, que formas de participação envolvem consultas populares em plebiscito, em referendo e em iniciativa popular, certo? Iniciativa aqui, ó, popular. Vamos lá. Duas coisas importantes aqui, inicialmente, para a gente perceber. O que é plebiscito e o que é referendo? Plebiscito e referendo, pessoal, são formas de consulta popular, certo? Então, quando se faz plebiscito ou quando se faz referendo, nós estamos falando de consulta à população sobre determinado assunto para saber o que a população pensa sobre aquela política pública,
para saber o que a população pensa.